E agora eu converso com o consultor de TI e professor do Unisalesiano, o Alexandre Marcelino Silva. O nosso assunto é o uso do Internet Banking. É seguro o uso do Internet Banking? Sim, o uso do Internet Banking é seguro desde que seja observado algumas regras de segurança. Como, por exemplo, o acesso dos computadores. Você não deve acessar um computador de qualquer rede, como, por exemplo, um shopping, um cybercafé, hotéis. Normalmente, você deve utilizar de uma rede que você conheça, bem como os computadores. E por que essa dica é importante? Porque você não pode saber, pode ter dentro desses computadores, dessa rede, algum programa que possa estar monitorando o uso. E dessa forma pode estar capturando alguma informação sua pessoal. Você acaba expondo os seus dados. Exatamente. Né? Agora, e no caso de... Isso é computador, no caso de máquinas públicas. E a rede pública de internet também é uma... A rede internet ela é uma rede aberta. Dessa forma, os dados podem ser capturados. Foi aquela questão que surgiu há poucos meses atrás, né? Da roubo de informações, de monitoramento de dados. Hackearam até o site da prefeitura. Exatamente, isso é muito comum. No Brasil, a gente tem um grande problema de infraestrutura. Muitas vezes, as redes são montadas por pessoas não habilitadas. E dessa forma ficam brechas, falhas de segurança. Mas espera aí, você me deixou assustada agora. Isso só se refere à rede pública, por exemplo, de um shopping, de uma lanchonete, de uma padaria, ou a da minha casa também? Não, normalmente das casas são montadas por provedores que têm pessoal habilitado. Então você tem alguns exemplos de provedores de serviços, né? E são feitos por pessoas habilitadas. Mas muitas vezes uma rede pública não é feita, uma rede aberta, de um shopping ou de um cybercafé, por exemplo. Agora, seguindo essas duas dicas que você acabou de passar, não utilizar a rede pública de internet, né, em locais públicos, e também não utilizar máquinas públicas, a partir daí eu já posso ter segurança de que eu não vou correr riscos no Internet Banking? A gente precisa de um pouco mais de coisa ainda. Então vamos lá, o que mais? Bom, você tem que manter sempre atualizados os softwares do seu computador, como por exemplo o antivírus. O uso de um bom firewall seria também bem indicado. O que é o firewall? O firewall é um programa que bloqueia a entrada no seu computador de softwares não autorizados, resumidamente. Né? O próprio acesso do Internet Banking você tem que ter bastante cuidado. Se você desconfia da página, se ela está correta, sempre erre sua senha. Porque se a página for falsa, ela vai prosseguir como se você estivesse logando no site. Olha, essa dica é importantíssima. Então, se você não tiver certeza se aquela página é realmente do banco que você tem conta, digita a senha errada. Exatamente. Ele vai aceitar na hora. Ele vai aceitar, se ele for porque ele não conhece a sua senha, então ele vai achar que você está digitando certo. Então, dessa forma, você vai perceber. Uma outra questão é, os bancos nunca enviam e-mail pedindo atualização de senha ou atualização do módulo de segurança. Acabamos não falando que é um programa que o próprio banco instala para garantir a segurança. Né? E é uma prática bastante comum as pessoas serem enganadas por esses tipos de e-mail. É verdade, os oportunistas se aproveitam, enchem a nossa caixa de e-mail com essas mensagens e é tudo falso, tudo fake. Tudo fake, né? A gente chama esse método de phishing, né? As pessoas os mal intencionados mandam massivamente um número enorme e muitas acabam, por falta de conhecimento, acabam clicando e levam para uma página falsa e aí deixa o computador exposto. Certo. Agora, tem mais alguma outra dica de segurança, Alexandre, que a gente deve seguir? Porque lá no Internet Banking a gente vai ter que ceder, vai ter que fornecer a senha para ter acesso à nossa conta. É realmente seguro? Porque tem muita gente que fica com o pé atrás, né? Fala, eu não uso de jeito nenhum. Desde que você não exponha a sua senha em redes abertas, somente em computadores, por exemplo, da empresa que você sabe que não tem problema, né? Que é o mais comum. Você mantém atualizado o antivírus e os softwares do seu computador. Recomendável um bom firewall, mas a maioria das pessoas não tem. Normalmente é seguro, extremamente remota a possibilidade.
Eu mesmo sou usuário desde as primeiras versões de Internet Banking e nunca tive problema. Mas eu sigo essas regras. Recentemente teve uma funcionária de uma empresa que, enquanto ela fazia uma transação bancária, uma transferência para um outro banco, ela simplesmente o mouse parou de atender aos comandos que ela dava e quando ela viu, sumiram R$6.000 da conta. O que pode ter acontecido nesse caso? Bom, provavelmente algum software malicioso foi instalado nesse computador. Como que ele pode ter sido instalado? De repente fazendo algum download não autorizado, de algum programa não oficial. Isso é um problema muito comum no Brasil também, né? E esses softwares não autorizados, eles podem vir acompanhados também, né, de um programa malicioso que permite a entrada de um hacker, né? Agora, outra coisa, celulares e tablets, eles são mais vulneráveis que um computador comum ou não tem nada a ver? Não tem nada a ver, eles têm as mesmas restrições de uma máquina normal. E as dicas são as mesmas? As mesmas dicas, né? Porque na verdade ele é um computador da mesma forma. Mas por se tratar por serem portáteis, né, tem que tomar cuidado para não deixar à vista das pessoas. Exatamente, né? Tem que tomar mais cuidado porque aí ele pode ser mais facilmente extraviado. Qualquer um pode pegar, né? Então coloque no mínimo uma senha de inicialização, né? Bloqueio de tela, né? E é uma dica boa também, né? Exatamente. Tá certo, Alexandre. Você quer deixar mais alguma orientação? Não, é somente isso mesmo. Seguindo essas regras, sempre não vai ter problema. E uma última dica seria o seguinte: no caso de você ter um problema, procure diretamente uma delegacia, solicite para o delegado, para quem ele atender, fazer uma perícia imediata na máquina. Porque se você depois tiver algum problema e se passar muito tempo dessa sua máquina que aconteceu esse problema, fica difícil de você rastrear alguma coisa que aconteceu. Então o ideal é, se você por acaso tiver um problema, solicitar para a delegacia uma perícia imediata do seu computador. Agora, Alexandre, a gente falou de tablet e celular, me ocorreu mais uma pergunta. No caso de roubo desses aparelhos, é importante também que o correntista ele não deixe a senha ali à vista, né, de outras pessoas que não ele. Exatamente. Normalmente os programas de mobile, eles não gravam a senha diretamente nele. Você tem que formar a senha toda vez que for entrar. Mas na verdade, nenhuma senha é ideal você deixar fixa, nem notebook e nem celular, né? Porque as pessoas, às vezes, por comodidade ou por medo de esquecer, acaba deixando. Já deixa gravada e se torna mais vulnerável, mais fácil acesso, né? Tá certo, então. Muito obrigado pelas informações, pelas dicas aqui de segurança para o uso do Internet Banking. Só para a gente ter uma noção, o uso do Internet Banking aumentou 40% no ano passado. E hoje em dia dá para se fazer de tudo. Exatamente. Só não dá para sacar dinheiro, por enquanto. Só não dá para sacar dinheiro. Por enquanto. Qualquer outra transação é possível fazer. É extremamente prático. Exatamente. Ali na hora, sem sair de casa, dá para solicitar empréstimo, fazer consulta de saldo, de extrato, transferência bancária. Qualquer transação você tem habilidade para fazer na Internet Bank, extremamente prático, né? É verdade. Você conferiu aqui no Cidade Aberta a entrevista com o consultor de TI Alexandre Marcelino Silva, também professor do Unisalesiano, sobre o uso do Internet Banking.